Eu, por exemplo, mesmo que tenha herdado algumas pequenas ações da Gerdau, quero mais é que o setor siderúrgico abra e importem. As margens de lucro e as margens brutas são excessivamente altas. Isso contamina. O sujeito vai produzir carro, o preço está alto porque o aço está muito alto. Mata a produtividade brasileira. Então, esse é um setor que tem que olhar, vamos importar. Nos outros tem que proteger. E por aí afora. Então, esse raciocínio tem que ser feito. É difícil, não? Eu posso falar isso que eu estou na universidade. Se eu estou lá no MIDIC, vai falar um troço desse, no outro dia o mundo cai. Né? Vocês provavelmente não possam falar isso, quem concordar. Eu estou na universidade, vocês vão bater em mim, vão se queixar, coisa e tal. Né? O pouco papel na universidade é poder ter o direito de falar isso. E aí, nós temos esse quadro geral que não está resolvido de instabilidade. Né? Nós estamos tentando manter algum grau, eu acho que eu percebo isso como um valor positivo. Nós temos que ter uma certa flexibilidade na área fiscal, mas também não dá para fazer loucura, não dá para fazer loucuras. Então, nós temos que preservar isso. Nós sequer montamos um Estado desenvolvimentista aos moldes asiáticos, porque não existe Estado desenvolvimentista sem que haja uma combinação, né, entre criar incentivos e criar mecanismos de punição. Estou fazendo uma coisa muito genérica, tá? Mas isso é o segredo de um Estado desenvolvimentista bem-sucedido. E, do ponto de vista das políticas públicas, isso implica a necessidade não só de transparência, que é um valor que todos nós temos e, hoje em dia, é algo legal, mas de medir com clareza. O dinheiro que eu estou dando para esse setor, para essa empresa, está gerando resultado? Ela está exportando mais ou menos por causa desse dinheiro ou não? Bom, se está, o dinheiro segue. Se não está, a gente tem que repensar coletivamente. Isso é uma coisa que é politicamente extremamente difícil, mas é extremamente necessário. Bom, na Ásia, eles souberam fazer isso. Tá? Não é só a educação. A educação é essencial por N razões. Mas a educação sozinha não vai resolver o problema europeu nos próximos 10 ou 15 anos. Por exemplo, se eu transformar todo mundo em PhD em Bagé, mas não mudar a estrutura produtiva, o sujeito vai sair de Bagé para ir trabalhar em algum outro lugar. Eu não resolvo o problema de Bagé, com todo respeito. Se eu transformar todo mundo em PhD na Namíbia, mas não mudo a estrutura produtiva, né, se eu não tiver indústria, etc., também não vai resolver. Mas também, se eu não tiver educação de alta qualidade, ensino e pesquisa, eu também não resolvo. Nota que o problema não é simples, ele é complexo. Não, ele é complexo. 5 minutos, eu tomei o cartão amarelo. Tá. A última ideia... A última ideia aí que fica para o debate depois, tá? Não vai ter... Qual é o problema da corrida? Né? Vamos pegar um exemplo clássico. Para internalizar produtos importados, eu dou incentivos fiscais, que é o que vem acontecendo. Né? Trazer produto de fora, eu dou incentivo fiscal, que prejudica uma parte da indústria. Né? Então, essa disputa ensandecida, para não falar na guerra fiscal, que tem uma racionalidade do ponto de vista da unidade, ela nos mata coletivamente. Então, como é que coordena isso? Isso é difícil, mas sem estratégia nacional de desenvolvimento é complicado. Né? Então, é uma coisa que eu estou aqui, sei uma estratégia. Bom, mas qual é a estratégia? Como é que monta? Isso não é receita de bolo. Eu estou chamando a atenção é que existem as partes, existe o todo e tem que coordenar as partes no todo. E isto não é trivial. Mas, sem isso, a gente não avança. Nós vamos continuar correndo e, no máximo, ficando no mesmo lugar. Então, a síntese é essa. Né? As políticas de desenvolvimento. Aí vai uma outra questão importante. Né? Se nós vamos escolher setores, nós precisamos, para usar o jargão, né, fazer políticas realmente setoriais. Tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer as políticas horizontais, aí, infraestrutura, recursos humanos, capital humano, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A do século XX e a do século XXI. Né? E nós temos que ter os preços macroeconômicos adequados. Né? O sujeito faz o maior esforço, aí a taxa de câmbio vai para um lado, porque tributos para o outro, etc., etc., não adianta, mata o esforço da política industrial. Então, parte do segredo asiático tem a ver com isso, a flexibilidade da política e a coordenação dos instrumentos. Os instrumentos, particularmente da China, está tudo no mesmo caminho. O câmbio tem que estar ajudando na exportação. O câmbio não pode estar prejudicando a exportação. A questão tributária, a questão da taxa de juros, etc., tudo isso está alinhado em torno do desenvolvimento. Essa experiência histórica tem sido reiterada. Aqui, os condicionantes da estabilização produziram essa necessidade de manter o real forte. Né? Então, isso é um fato. Se eu sou presidente do Banco Central, estou preocupado com a inflação sair do controle e o real forte ajuda. Mas os preços ficam fora do lugar para essa estratégia de industrialização. Tem que ter coordenação, tem que ter os mecanismos de incentivo, mas tem que ser muito seletivos, cuidadosos, tem que evitar as experiências do passado, que produziram resultados positivos, mas que produziram também os mais diversos problemas. Então, me sinto até constrangido no seguinte sentido: eu que defendo um Estado ativo, participativo forte, né, quando eu vejo que está todo mundo indo por essa linha, às vezes de forma quase que excessivamente festiva, eu digo, pera lá,
Vamos pensar, tem que ser um Estado forte, mas também com qualidade e potência das políticas públicas, porque o ciclo inverte, ideológico e econômico. Ali adiante, alguma coisa vai acontecer. E se as políticas não forem bem-sucedidas e com qualidade, quando o ciclo ideológico, político, etc., virar de novo, né, a coisa pode ser complicada. Bom, então é isso. Falei mais do que devia. Agradeço a atenção.